Boa noite, Sérgio. Renato Soares, Bola na Rede. Antes de mais, parabéns por mais uma passagem à final da Taça de Portugal. Tinha duas questões para si. A primeira, mais técnico-tática, sobre a saída de bola do Porto, principalmente na primeira parte, visto que na segunda o jogo se descaracterizou um bocadinho. O Porto saía, como é hábito, em 3+1, com um dos médios a baixar entre os centrais, ou 2+2, com o duplo pivô a manter-se no meio campo. Sempre à procura do... Desculpa interrompê-lo, que está a ler, mas está a ler, não está? Sim. Não, mas é interessante, eu gosto de vocês jovens e é bom, mas havia uma outra nuance nessa primeira ligação. Qual era? Eu agora ia falar sobre o PP e o Taremi. Mas falta aí uma nuance, é verdade. 3+1, 2+2, com um elemento nessa ligação ao poder ser também o lateral. Ok? Obrigado. Vamos lá então. Sempre à procura do PP e do Taremi entre linhas, mas na primeira parte muitas vezes sem sucesso, devido ao trabalho e ao mérito do trio de médios do Vitória. Parece-me que quando a equipa começa a apostar mais a carregar e a provocar o 1-1 nas laterais, o jogo começa a desbloquear, e queria perguntar-lhe se sente que a chave do jogo também passa um bocadinho por aí. Não estou de acordo. Nós nessa primeira ligação, para entrar ali numa segunda fase de construção, um bocadinho mais como falou, técnico-tática, então vamos entrar um bocadinho por aí, nós encontramos muitas vezes o PP e até o Taremi, por vezes o Wendel, por vezes o João Mário numa linha diferente dos nossos centrais nessa tal primeira ligação, exatamente porque o Vitória juntou o Nuno Santos ao Tomás Andal e ao Tiago, e depois, como estavam por dentro 3 médios, mais os 2 avançados, o Nelson Oliveira e o Jota, nós tínhamos nas meias algum espaço, que lá o tal espaço que o Alva Pacheco tanto fala, nós soubemos explorá-lo nessa primeira ligação, e depois, numa segunda fase, à entrada do último terço, aí sim, quisemos, até porque eles têm os 3 centrais, mais os 2 laterais, que muitas vezes são ajudados pelos alas do Vitória, queríamos atrair às laterais e depois encontrar um terceiro homem a entrar. Foi o caso, por exemplo, do Francisco e do PP, algumas vezes na direita, do Taremi na esquerda, enfim, porque contra estas equipas tem que ser uma forte dinâmica, ok, de movimentos em apoio e profundidade. Tudo o que seja nós jogarmos à largura fica previsível, ou seja, se quisermos a partir do momento encontrar um Francisco ou um Galeno para assumir uma situação de 1-1, nunca o vamos conseguir. Vai ter sempre a cobertura de um central, ok, a aproximação de um médio que jogasse por dentro, tanto o Nuno Santos de um lado como o Tiago do outro, e ainda por cima um dos avançados por vezes abaixar também um pouquinho, ou seja, nós tínhamos era que atrair ao corredor lateral e encontrar espaços entre centrais. Foi aí que conseguimos, na minha opinião, no último terço, criar muitas dificuldades ao Vitória, e esse espaço entre centrais, a prova disso, já ok, com um ataque rápido diferente do que um ataque organizado ou um ataque mais posicional. O Romário descobriu também o PP, e na parte final o João Mário, o Dani, por exemplo, não me lembrar 2 ou 3 ações, mas na primeira parte, se for ver essas situações, criámos muita dificuldade a Vitória nesse sentido. Não sei se estou satisfeito ou não, ou foi muito complicado. Não, a apontação que eu tinha aqui é que a primeira bola que entra entre linhas, que até acho que é no Nico, é só aos 15 minutos. Mas entre linhas, vamos lá ver uma coisa, vocês acham que entre linhas é só um passo vertical no corredor central, e não é. Sim. Não é. Porque se nós temos os 2 avançados, eu tenho um lateral numa linha diferente, ok, entra numa linha diferente, ok, entre a linha avançada, os primeiros 2 homens da primeira linha de pressão, que eram o Jota e o Nelson Oliveira, ok, e tinha os 3 médios. Se eu tenho um elemento, seja lateral, ok, seja mesmo lateral, entra entre linhas, entre a linha média e a linha avançada, ok, não quer dizer que seja mesmo no corredor central, que vocês pensam que entre linhas é jogar no corredor central, e não pode não ser, ok. E mais? Obrigado pela aula, antes de mais. Já dá créditos para futuros treinadores. Não, para mim é importante. A seguinte era um bocadinho especulativa, eu sei que o Sérgio também não é muito fã disso. Isso é por estar sentado ao lado do Paulo, certeza. Não. A especulativa já é um... Está a ver porque é que quando diz que não sabe nada disto, nós temos que nos Força para fechar. Mas queria perguntar-lhe se quando o Chico e o PP melhorarem e aprimorarem a última decisão e o último passe, quem é que os consegue parar? Não sei. Parar em que sentido? No crescimento e na evolução deles?
Sim, quem consegue travar a influência que eles têm no jogo? Os médios avançados, quando ganham essa valia de além de desequilibrarem muito no 1 para 1, serem extremamente rápidos na condução, desequilibradores, virtuosos, nesse momento de desequilibrar 1 para 1, quando definem bem também e concluem bem, aí temos jogadores de top mundial, sem dúvida nenhuma. E eles têm qualidade e potencial para isso.